Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, seu programa sem remunerais. E hoje vamos falar sobre mobilidade global e expatriação. Quer saber sobre esse assunto? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui na área. E hoje meu amigo Felipe vai falar sobre expatriação e mobilidade internacional. Vamos lá, Fê? Bora, vamos lá. Tá. Sem remunerais. Sem remunerais, sempre. Tem que lembrar disso sempre. Fê, é o seguinte, então, qual que é a diferença, e se é que tem uma diferença, entre mobilidade internacional e expatriação? Tá, vamos lá então. Mobilidade internacional é a movimentação de colaboradores em países diferentes, seja por um projeto específico, por alguma demanda específica, é essa movimentação do profissional. Não necessariamente a mobilidade internacional vai envolver a troca de residência, vai envolver um período mais longo. E é aí que entra a expatriação. A expatriação é de fato uma política específica da parte do programa de mobilidade internacional, onde eu tenho de fato o colaborador ficando em algum outro país por um período mais longo. Então é um período de variar de 6 meses a anos, e que por objetivos específicos da companhia eu transfiro meu colaborador para essa outra unidade, ou inclusive recebo esse colaborador de outro país. E aí, falando de objetivos de expatriação, né? Qual que é o objetivo com isso? Tá, vamos lá. Isso aí é bem legal. Bruno, se puder compartilhar minha tela, por favor. A gente fez um estudo sobre o tema esse ano e a gente questionou as empresas quais são os principais objetivos que você faz com que um colaborador se torne um expatriado. As empresas responderam que são habilidades técnicas, desempenho, esses são os principais critérios com que as empresas têm o modelo de expatriação. Basicamente, esse modelo de expatriação se dá por 3 grandes motivos, tá? Então, um dos principais motivos é o desenvolvimento do profissional, ou seja, quando eu transfiro meu colaborador para uma outra unidade, para ele se aperfeiçoar como profissional, para ele adquirir uma experiência, adquirir conhecer uma outra cultura, se adequar e voltar para a minha empresa com um conhecimento maior. Eu posso ter esse desenvolvimento também quando eu preciso que esse profissional ele desenvolva a cultura global da minha companhia nessa outra unidade. Ou isso também pode acontecer quando eu preciso que ele movimente uma operação, ou que ele faça parte dessa outra operação e que ele consiga transferir o know-how da operação global nessa outra unidade local. Então são 3 principais motivos com que eu faço com que um colaborador se torne expatriado: desenvolvimento profissional, cascateamento da operação e cascateamento da cultura da organização como um todo. E esse movimento de expatriação, né? Quais os benefícios que tem para o funcionário, né, nesse caso? São os mesmos aqui do Brasil? Já até vou linkar com outra pergunta, né? Como que eu pago um expatriado? Eu pago ele com a tabela do Brasil, com a tabela de fora? Eu tenho uma tabela à parte para expatriados? Como que funciona isso, Fê? Tá. Falando primeiro da segunda pergunta, eu tenho alguns tipos de pagamento para o expatriado. E ambos os tipos têm vantagens e desvantagens. O primeiro tipo, que é o home-based, é que eu pago o profissional de acordo com a minha tabela que eu tenho vigente no local. Simplesmente com um adicional de custo de vida, de expatriação. Por lei, esse adicional é de 25%. Mas, usualmente, as empresas recorrem a consultorias especializadas que trabalham com um adicional de acordo com o local que eles estiverem indo. Então, esse adicional se chama, sem remunerais, mas como se fosse COLA, Cost of Living Adjustment. Você viu? Gastou em inglês agora, hein? Que é de acordo com o local que ele está indo. Ou seja, qual que é o principal objetivo desse adicional? Eu garantir que ele tenha a mesma qualidade de vida que ele tem no país de origem, independentemente de onde ele estiver indo. Esse adicional é praticado para garantir essa questão da qualidade de vida, mas em determinados lugares eu ainda tenho um adicional de risco. Mas faz sentido ter uma consultoria, porque 25% não deveria ser uma regra, né? Porque tem países que o custo de vida vai ser bem maior que isso e, enfim, é o menor, mas
tem muitos países que vão ser bem maior que isso, o custo de vida, né? Essa diferença, né? Foi até falado isso lá no Comp Day lá no Rio de Janeiro, né? Tem um país lá, eu não vou me recordar agora o nome, mas que era quase 90%. Né? Quase que dobrava o salário, né, do funcionário, né? E esse é o ponto. Já aproveitando esse gancho, esse é uma das desvantagens do home-based. O home-based eu pago de acordo com a minha tabela, contando com esse adicional. A partir do momento que ele retorna da expatriação, ele deixa de ter direito a esse adicional. Qual que é a vantagem do home-based? É que eu consigo encaixar ele na minha tabela de um jeito muito fácil quando ele voltar. A desvantagem é que não necessariamente eu vou conseguir garantir para ele uma qualidade de vida dependendo do local que ele estiver indo. Tá? Aí tem uma outra categoria que é o host-based. O host-based eu ignoro a tabela local da onde ele está e eu trabalho somente com a tabela do destino, considerando a tabela do destino. Eu tenho a vantagem que, nesse caso, eu vou conseguir garantir para ele uma qualidade de vida, de acordo com a localidade que ele está, ele vai receber de acordo com os colaboradores onde ele está, porém, no momento da repatriação é muito mais difícil, porque eu tenho que trabalhar com uma tabela local e ele está vindo de uma outra tabela. Então já é muito mais complicado essa realocação no momento que ele retorna. E eu tenho outro modelo que é o mix, que eu considero uma tabela local, mas eu faço um mix considerando também qual que é a prática da tabela onde ele está indo. Tá? E daí são esses 3 modelos. E quando você me perguntou com relação aos benefícios, esse é um ponto muito legal. Aí, Bruno, se puder compartilhar minha tela, por favor. Eu tenho alguns dos benefícios oferecidos para o colaborador. Que aí eu tenho uma ajuda de custo para mudança, uma ajuda de custo mensal, um pacote de benefício diferenciado, um bônus diferenciado. Aí aqui eu tenho escola para os filhos, eu posso ter ajuda de custo para o idioma, para o cônjuge. Eu tenho toda a vida do colaborador facilitada nesse outro ambiente, porque ele precisa desse suporte. Ele está chegando num país novo, com a família, então ele precisa de alguma forma se acomodar onde ele está indo, para ele poder se preocupar somente com o trabalho. Então todos esses benefícios são oferecidos pela empresa de acordo com o tempo de contrato, somente pelo tempo de contrato na expatriação. É muito vantajoso para o colaborador. Usualmente ele quase que consegue viver com a verba que ele possui da expatriação. Então ele tem um saving muito grande com relação a custos. É claro que não necessariamente são mil maravilhas para o colaborador. Então, dependendo do local que ele está, eu tenho um desafio, ele pode não se adaptar à cultura local. Falam, inclusive, que quando no início o expatriado, a performance dele cai, né? Porque ele chega numa nova cultura, novo local, então assim, dá aquela balançada, vamos falar assim, né, no funcionário psicologicamente, né? Então, falam que até a performance dele cai no início, né? Até ele começar. Então não é tudo as mil maravilhas, né? E eu tenho um custo muito grande também da empresa em promover um expatriado. Imagina se eu erro, se ele pede para voltar antes do período do contrato da expatriação. Tem que ser certeiro, né? Porque é muito caro esse processo, né? Porque eu posso aqui gastar milhões e ainda perder um talento. Eu ainda tenho um profissional que pede demissão por conta disso. Então, é um desafio. E tudo precisa ser feito com muito ajuste, com muito cuidado. Da onde eu estou mandando o profissional, se eu conheço o que eu estou mandando, para onde eu estou mandando, como que vai ser o tempo que ele vai ficar alocado nesse país, qual vai ser o suporte que eu vou oferecer para ele. Tudo tem que estar previsto em política e tem que estar muito bem comunicado, para que a regra do jogo seja muito clara para quem estiver indo e saber quais são as condições que ele está disposto a aceitar. Tem que proporcionar o mínimo de conforto pro colaborador, né? Até você citou uma situação que eu pensei aqui, né? Tem que tomar cuidado para onde você vai mandar, quem você vai mandar. Por exemplo, você pega aí alguém LGBTQIA+. Dependendo do país que você mandar no Oriente Médio, não pode, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com certas situações culturais de cada país, né? Sim, inclusive um treinamento cultural é muito importante antes dele ir, para ele saber como que... Tudo bem, ele vai estar no trabalho, ou ela vai estar no trabalho, mas e o cônjuge? Como que ela vai viver no dia a dia? Se ela vai ter que usar burca na rua, como que os filhos deles vão viver no dia a dia. Então é um desafio que envolve toda a família. E esse é talvez o principal desafio com relação ao expatriado. Eu consegui alocar
todas as pessoas, não só ele, mas toda a família, num ambiente totalmente diferente. E fazer com que ele consiga cumprir os objetivos que foram mapeados para ele, seja de performance, desempenho, promover a cultura, promover a operação, sem perder a qualidade de vida, né? Sem perder essa questão. Então não é simplesmente pega o funcionário, manda ele lá pro país, né, e dá tudo certo. Né? Porque para os Estados Unidos todo mundo quer ir. É verdade, exatamente. Para certos locais aí o pessoal até chora para ir, né? Mas para outros aí, o pessoal, a gente tem que... É uma baita análise, né? Tem que ser feito, tem que tomar todo um cuidado. Como você falou, né? Não é só a pessoa, né? É filho, é cônjuge. Não, né? E para realocar esse profissional na minha empresa? Eu não posso segurar essa vaga dele por 3 anos até ele voltar. Como que eu faço quando ele voltar? Como que eu aloco ele na minha companhia? Exatamente. E para quem é cliente, né, aproveitando já fazendo o jabá, para quem é cliente, a gente tá disponível esse estudo que o Felipe tava mostrando pra gente na tela, né? É um estudo de PJ, estatutários expatriados, mas tem bastante informação aí sobre expatriados, né? Sim. Fê, brigadão pelas explicações. Espero que você aí que nos acompanha tenha gostado, né? Curta nosso vídeo, compartilha, manda ele o mais longe possível para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo. Quer perguntar alguma coisa pra gente? Manda aqui embaixo sua perguntinha, que o nosso especialista aqui, Felipe Cruz, responde, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!